Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um dia de leitura de... Até me perdi já por conta de tanto tempo que passamos lendo Como Se Tornar Sobrenatural, mas estamos num outro livro do Dr. Joe Dispenza, que é Como Criar um Novo Eu. Hoje é o terceiro dia da nossa leitura, que também vai falar sobre meditação, sobre deixar de deixar a nossa mente condicionada no passado. Então vamos para mais um dia de leitura. Ontem acabou de uma forma meio abrupta, né? Porque acabou a energia, mas vamos lá. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos nessa. Quando souber que sabe como fazer uma coisa, está no caminho certo para dominar. Tenho a enorme felicidade de poder dizer que muita gente em todo o mundo já utiliza o conhecimento reunido neste livro para alcançar mudanças tangíveis nas suas vidas. O meu sincero desejo é que também consiga acabar com o hábito de ser você mesmo e criar a vida nova que deseja. Vamos começar. Que ele foi trazendo as explicações de cada parte do livro, né? Que esse livro está dividido em três partes. Então, parte um: a ciência do ser. O ser quântico. Os primeiros físicos dividiram o mundo em matéria e pensamento, e mais tarde em matéria e energia. Cada uma das partes era considerada inteiramente separada, mas não são. Ainda assim, essa dualidade entre mente e matéria moldou a nossa visão inicial do mundo, de que a realidade estava no essencial, predeterminada, e que as pessoas pouco podiam fazer para mudar as coisas através das suas próprias ações, quanto mais através do pensamento. Avancemos até a perspectiva atual. Somos parte de um vasto campo de energia invisível que encerra todas as realidades possíveis e responde aos nossos pensamentos e sentimentos. Tal como os cientistas contemporâneos exploram a relação entre o pensamento e a matéria, também nós estamos desejosos de fazer o mesmo com a nossa própria vida. E então, questionamos-nos: será que posso utilizar a mente para criar a minha própria realidade? Se tal for possível, haverá alguma aptidão que possamos aprender e utilizar para nos tornarmos aquilo que queremos ser e criarmos a vida que queremos viver? Sejamos realistas. Ninguém é perfeito. Quer queiramos mudar o nosso ser físico, emocional ou espiritual, todos temos o mesmo desejo. Viver a nossa vida como uma versão idealizada daquilo que achamos e acreditamos que podemos ser. Quando nos vemos ao espelho e olhamos para os nossos pneus, não nos limitamos a ver o reflexo daquela visão ligeiramente rechonchuda. Vemos também, dependendo do nosso humor nesse dia, uma versão mais magra e em boa forma de nós próprios, ou uma versão mais pesada e corpulenta. Qual das nossas imagens é a real? Quando estamos à noite na cama, a recordar o nosso dia e o esforço que fazemos para sermos pessoas mais tolerantes e menos tempestivas, não vemos apenas o pai que desancou o filho por não conseguir estar sossegado e fazer a primeira o que lhe pedir. Vemos uma criatura angélica cuja paciência foi esticada até o limite, como uma vítima inocente sujeita a uma enorme pressão, ou um ogre odioso que destruiu a autoestima de uma criança.
Qual dessas imagens é a real? A resposta é: todas são reais. E não apenas esses extremos, mas um espectro infinito de imagens, das mais positivas às mais negativas. Como é possível? Para conseguir perceber melhor por que é que uma dessas versões de nós próprios é mais ou menos real do que as outras, vou ter de deitar por terra a perspectiva ultrapassada sobre a natureza fundamental da realidade e substituí-la por uma nova. Parece uma tarefa enorme, e é em vários aspectos, mas também sei uma coisa. A razão mais provável para este livro vos ter atraído foi o fato de as vossas tentativas anteriores para mudar de vida, a nível física, emocional ou espiritual, terem ficado aquém do ideal que imaginaram. E o que fez com que esses esforços fossem infrutíferos teve mais a ver com as convicções acerca das causas de a vossa vida ser como é do que com outra coisa qualquer, incluindo uma falta reconhecida de vontade, de tempo, de coragem ou de determinação. Para mudar, temos sempre de chegar a uma nova perspectiva de nós próprios e do mundo, para que possamos abraçar um novo conhecimento e viver novas experiências. É isso que a leitura deste livro vai proporcionar. A origem dos insucessos do passado pode ser encontrada num grande lapso, falta de empenho em viver segundo a verdade de que os pensamentos têm consequências tão grandes que podemos criar a própria realidade. A verdade é que todos possuímos um dom. Todos nós podemos colher os frutos dos nossos esforços construtivos. Não temos de nos contentar com a presente realidade. Podemos criar uma nova realidade sempre que quisermos. Todos temos uma capacidade, pois, para o melhor e para o pior, os nossos pensamentos influenciam a nossa vida. Tenho a certeza de que já ouviram isso, mas não tenho a certeza se a maioria das pessoas acredita verdadeiramente nessa afirmação. Se abraçássemos a ideia de que os nossos pensamentos produzem efeitos tangíveis sobre as nossas vidas, não nos esforçaríamos para afastar qualquer pensamento que não desejássemos experimentar? E não ficaríamos a e não focaríamos a atenção naquilo que queremos, em vez de continuarmos permanentemente obcecados com os nossos problemas? Pense nisso. Se soubesse realmente que este princípio era verdadeiro, alguma vez desperdiçava um dia que fosse no esforço de criar intencionalmente a vida desejada? Para mudar a vida, mude as suas crenças acerca da natureza da realidade. Espero que este livro mude a sua visão de como o nosso mundo funciona, o convença de que tem mais poder do que julgava e o inspire a demonstrar a perspectiva de que aquilo que pensa e em que acredita tem um efeito profundo sobre o seu mundo. Até se libertar do modo como vê a sua realidade atual, qualquer mudança na sua vida será sempre acidental ou transitória. Tende a reformular as suas ideias sobre as causas das coisas para obter resultados duradouros e desejados. Para isso, tende a estar aberto a uma nova interpretação do que é real e verdadeiro. Para o ajudar a aderir a esse modo de pensar e começar a criar a vida que escolheu, tenho de começar por um pouco de cosmologia, o estudo da estrutura e da dinâmica do universo. Mas não se assuste, pois só vamos olhar de relance para a introdução à natureza da realidade e para a forma como algumas das nossas ideias sobre ela evoluíram até a perspectiva atual. Tudo isso para explicar de maneira necessariamente breve e simples
como é possível os seus pensamentos moldarem o seu destino. Este capítulo pode muito bem pôr à prova a sua disponibilidade para abandonar ideias que foram, em certo sentido, programadas e incutidas em si, a um nível consciente e subconsciente, ao longo de muitos anos. Quando alcançar uma nova concessão das forças e dos elementos fundamentais que compõem a realidade, ela não vai ser compatível com aquela velha percepção de que o nosso dia a dia é dominado pela linearidade e a ordem. Esteja preparado para algumas mudanças fundamentais no seu pensamento. De fato, ao começar a abraçar essa nova perspectiva, a sua própria essência como ser humano vai começar a mudar. O meu desejo é que deixe de ser a pessoa que era antes de iniciar a leitura deste livro. É óbvio que estou prestes a desafiá-lo, mas quero que saiba que pode contar com a minha total empatia, porque também eu tive de me libertar do que pensava ser verdade e saltar para o desconhecido. Para se iniciar nessa nova forma de pensar sobre a natureza do nosso mundo, vamos ver de que modo a nossa visão do mundo foi moldada pela crença inicial de que a mente e a matéria estavam separadas. Só matéria e nenhuma mente? Só mente e nenhuma matéria? A relação entre o mundo exterior físico, do que é observável, e o mundo interior mental do pensamento sempre representou um enorme desafio para os cientistas e filósofos. Para muitos de nós, ainda hoje, a mente parece ter poucos ou nenhum efeitos mensuráveis sobre o mundo da matéria. Muito embora possamos concordar que o mundo material gera consequências que afetam as nossas mentes, como poderiam algumas vezes as nossas mentes produzir alterações físicas e palpáveis nas nossas vidas, a mente e a matéria parecem ser dois elementos separados, a menos que haja uma mudança na visão de como os elementos físicos sólidos existem de fato. Pois bem, essa mudança já se deu. E não precisamos de voltar muito atrás para encontrarmos as suas origens. Durante grande parte daquilo que os historiadores consideram a era moderna, a humanidade acreditou que a natureza do universo era organizada, logo previsível e explicável. Pensemos no caso de René Descartes, o matemático e filósofo do século XVII, que desenvolveu vários conceitos que ainda hoje são relevantes para a matemática e outros campos do saber. Penso, logo existo. Diz-lhe alguma coisa? Em retrospectiva, porém, uma das suas teorias trouxe mais prejuízo do que benefícios. Descartes era defensor de um modelo mecanicista do universo, a visão de que o universo se rege por leis previsíveis. Ao chegar ao pensamento humano, Descartes enfrentou um verdadeiro desafio. A mente humana tinha demasiadas variantes para poder ser perfeitamente enquadrada por quaisquer leis. Como não conseguia unificar a sua perspectiva no mundo físico, do mundo físico com a que tinha do mundo da mente, mas tinha de explicar a presença de ambos, Descartes jogou um astucioso jogo mental, trocadilho propositado, afirmando que a mente não estava sujeita às leis do mundo físico objetivo, ficando por isso completamente de fora das fronteiras da investigação científica. O estudo da matéria era da jurisdição da ciência, só matéria e nenhuma mente, ao passo que a mente era o instrumento de Deus, pelo que o seu estudo cabia à religião, somente e nenhuma matéria. No essencial, Descartes inaugurou um sistema de crença que impôs uma dualidade entre as ideias de mente e matéria. Durante séculos, essa separação foi a perspectiva unanimamente aceita acerca da natureza da realidade.
As convicções de Descartes foram perpetuadas com a ajuda das experiências e das teorias de Sir Isaac Newton. O cientista e matemático inglês não apenas reforçou o conceito do universo enquanto máquina, como produziu ainda um conjunto de leis que afirmavam que os seres humanos podiam determinar, calcular e prever com precisão as formas ordenadas que regiam o funcionamento do mundo físico. Segundo o clássico modelo físico de Newton, todas as coisas eram consideradas sólidas. A energia, por exemplo, podia ser aplicada como uma força para mover objetos ou alterar o estado físico da matéria. Mas, como veremos mais adiante, a energia é muito mais do que uma força exterior exercida sobre os objetos materiais. A energia é o verdadeiro tecido de tudo o que é material e é sensível à mente. Por extensão, as obras de Descartes e Newton vieram implantar a mentalidade de que, se a realidade funcionava segundo princípios mecanicistas, a humanidade pouca influência tinha sobre o desfecho dos acontecimentos. Toda a realidade estava pré-determinada. Dada essa perspectiva, não é de se estranhar que os seres humanos tivessem dificuldade em aceitar a ideia de que suas ações eram importantes e muito menos que acalentassem a noção de que os seus pensamentos eram importantes ou de que o livre-arbítrio desempenhasse algum papel no grande esquema das coisas. Quantas pessoas ainda hoje continuam a viver inconsciente ou conscientemente, segundo o pressuposto de que os seres humanos raramente têm outro papel que não o de vítimas? Considerando que estas convicções tão acarinhadas foram as dominantes durante séculos, foi necessária uma boa dose de pensamento revolucionário para contrariar Descartes e Newton. Einstein. Mais do que agitar as águas, agitar o universo. Cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein apresentou-nos a sua célebre equação E igual a mc ao quadrado, demonstrando que a energia e a matéria estão tão intrinsecamente ligadas que formam um todo. No essencial, o seu trabalho veio demonstrar que a matéria e a energia são completamente permutáveis. Tal contradizia as teorias de Newton e Descartes e marcou o início de uma nova perspectiva acerca do funcionamento do universo. Einstein não fez ruir sozinho a visão que tínhamos da natureza da realidade, mas minou os seus alicerces e acabou por conduzir ao colapso de algumas das nossas formas estreitas e rígidas de pensar. As teorias dele desencadearam a explosão do intrigante comportamento da luz. Os cientistas observaram então que a luz ora se comportava como uma onda, quando se curva ao contornar um canto, por exemplo, ora como uma partícula. Como era possível a luz ser simultaneamente uma onda e uma partícula? De acordo com a perspectiva de Descartes e Newton, isso não era possível. Um determinado fenômeno tinha de ser uma coisa ou outra. Rapidamente se tornou claro que o modelo dualístico cartesiano newtoniano falhava no mais básico dos níveis, o subatômico. O termo subatômico diz respeito às partes, elétrons, prótons, nêutrons e assim sucessivamente, que compõem os átomos, que são os blocos de construção da matéria física. Os componentes basilares do nosso mundo dito físico são as ondas, energia, e as partículas, a matéria física. Dependendo da mente do observador, iremos voltar a este conceito. Para compreendermos como o mundo funciona, tivemos de olhar para o mais ínfimo dos seus componentes. Assim,
A partir dessas experiências particulares, nasceu uma nova área da ciência chamada física quântica. O chão firme que pisamos não é firme. Essa mudança representou uma completa reinvenção do mundo, tal como o conhecíamos, e foi como se tirássemos o tapete debaixo dos pés. Pés esses que, afinal, não pisam chão firme como pensávamos. Como assim? Lembram-se daqueles modelos antigos do átomo, construídos com um palito e bolinhas de esferovite? Antes do aparecimento da física quântica, as pessoas achavam que o átomo era composto por um núcleo relativamente sólido, com objetos mais pequenos, menos substanciais, localizados no seu interior ou em seu redor. A simples ideia de que era possível utilizar um instrumento suficientemente potente para medir, calcular a massa e contar o número, as partículas subatômicas que constituíam o átomo, fazia-as parecer tão inertes como vacas a pastar num prado. Os átomos pareciam ser feitos de matéria sólida, certo? Este é o modelo clássico do átomo. Figura 1A. Versão do átomo segundo a velha escola newtoniana. O aspecto predominantemente é o material. Nada podia estar mais longe da verdade. Como viria a revelar o modelo quântico? Os átomos são, sobretudo, espaço vazio. Os átomos são energia. Pense nisso. Tudo que é físico na sua vida não é matéria sólida. Pelo contrário, é feito de campos de energia ou padrões de frequências de informação. Toda a matéria é mais coisa nenhuma, energia, do que alguma coisa, partícula. Aqui o modelo quântico do átomo. No centro, núcleo, em volta, nuvem de elétrons. A figura 1B. A versão do átomo segundo a nova escola quântica, com uma nuvem de elétrons. O átomo é composto por 99,99999% de energia e 0,00001% de matéria. Em termos materiais, é praticamente nada. O verdadeiro átomo quântico. Aqui, nesta figura 1C, este é o modelo mais realista de qualquer átomo. Em termos materiais, é coisa nenhuma, mas é principalmente todas as coisas. Então, vamos ficando por aqui em mais esse dia de leitura, trazendo aqui para você novos conhecimentos, talvez. E se você nos acompanhou até aqui, hoje é a primeira vez que você chega no nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho para receber todo novo vídeo e acesse essa playlist desde o início. Estamos aqui no nosso terceiro dia desta leitura, mas no canal temos mais outros títulos, caso você queira ter mais conhecimento e expandir a sua mente. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura. Se você, de repente, tem o desejo de vir aqui conosco, diariamente ao vivo, compartilhar do que vamos conversar após as leituras, deixe a sua vontade nos comentários.